6970, também ao doutor Sarquis, doutor Roberto Viola, Câmara Municipal de Diadema. Cumprimento o senhor defensor, doutor Roberto. Passo a uma síntese do voto. São recursos ordinários interpostos pela Câmara Municipal de Diadema e por seu presidente ao longo do biênio 2015-2016, ante decisão da segunda Câmara, que julgou irregulares as contas daquele legislativo, relativas ao exercício de 2016. Ainda aplicou-se multa, 160 UFESPs ao responsável, que ora recorre. Constante o voto condutor, os motivos determinantes para as irregularidades foram o inadequado e excessivo número de cargos em comissão, a indefinição dos requisitos mínimos de escolaridade e casos de nepotismo. Contribuíram para agravar o panorama as reiteradas recomendações para adequação do quadro não atendidas, expendidas em 2010. MPC opinou pelo desprovimento. Em recurso, são os termos do recurso e essa é a síntese do relatório. Tem a palavra, doutor Roberto. Senhor presidente, ilustres membros desse Tribunal de Contas, eu faço uma saudação especial, se me permite, presidente, ao professor e aos alunos que aqui acorrem. Eu, com mais de 20 anos de sala de aula, com direito constitucional, direito administrativo, eu sei as agruras que o professor sofre para formar essa garotada que nos vai suceder, né? E, justamente, apesar desses mais de 20 anos, eu sou neófito aqui no tribunal e peço, então, escusas antecipadas por eventuais claudicâncias, enfim. Mas, pelo meu antecessor, eu noto que o assunto é bastante importante e eu venho aqui, hesitei muito em vir aqui atrapalhar a sessão, a sustentação oral sempre atrapalha a sessão, porque todos os senhores são versados, são conhecedores, nós fazemos as ponderações escritas, enfim, e a gente ainda vem aqui falar. Mas eu acabei sendo movido por outras câmaras também a vir, e talvez como um paladino, de forma talvez até errante, vir trazer e ousar tentar alterar um pouco o modo de pensar deste tribunal. O voto do conselheiro Renato Martins Costa. Despesa total do Legislativo, 4,88%. Folha de pagamento, 65,73%. Gastos com pessoal, 2,44%. Encargos sociais regulares. Subsídios corretamente fixados, sem verbas de gabinete, ajuda de custo, auxílios ou encargos de gabinete, sem sessões extraordinárias pagas, contas perfeitas, portanto, e sem casos de corrupção, como já há 6 décadas na cidade. A Câmara tem a honra de não ter tido nenhum problema fiscal ou de corrupção nesses anos todos. Entretanto, há os entretantos, né? As falhas apontadas, como bem fez o resumido relatório do conselheiro, reincidência no irregular e excessivo número de servidores comissionados, falta de requisitos mínimos de escolaridade para os cargos em comissão e nepotismo. Nós mostramos nos autos que o nepotismo não houve, e é um caso que foi apresentado, e não foi um engano, um equívoco da análise, não houve o caso de nepotismo, e ainda que houvesse, seria um caso desde que a súmula foi editada, nós somos extremamente rigorosos nisso. Eu, pessoalmente, não se fala em âmbito pessoal aqui, mas eu, pessoalmente, sou extremamente rigoroso nesse aspecto, verifico pessoalmente esses casos, né? Então, considerando o nepotismo de lado, vamos ao excesso de cargos em comissão que vem sendo reiterado e no relatório constou. É uma coisa que nos preocupa há muito tempo já, e por isso a reiteração colocada no relatório. Isso, as contas são de 16. Na fiscalização de 17, a fiscalização ordinária de 17, o presidente e eu fomos conversar com o fiscal, o agente fiscal. Qual é o parâmetro? E o presidente ainda disse a ele, se você me disser hoje que é 1 para 10, 1 para 5, 1 para 1, eu faço a sessão amanhã de manhã e mudo a lei amanhã de manhã. Não há parâmetro, enfim, ele tergiversou, deu uma voltinha e tal, e não respondeu. Por uma coincidência, feliz ou infeliz, na semana seguinte, o ilustre conselheiro Sidney Beraldo deu uma entrevista ao jornal Diário do Grande ABC,
cujo título é TCE sugere equilibrar total de comissionados de câmaras a habitantes. A notícia é de 30 de julho de 17, poucos dias depois da visita do agente fiscal. Aspas, diz o então presidente Sidnei Beraldo. A sociedade vai olhar se as câmaras são eficientes do ponto de vista dos gastos. Faremos este estudo e daremos publicidade a isso de forma transparente. A sociedade é quem vai julgar se o percentual é excessivo. Não é competência nossa estabelecer um índice. O estudo está sendo finalizado. Até o fim deste ano, teremos este número apurado. Vai ficar fácil entender a quantidade de servidores pelo número de habitantes, explica Beraldo, ao entender que a Corte não deve apresentar um teto de apadrinhados que as câmaras devem manter, porque cada uma tem sua especificidade. Antes de ingressar no TCE, o conselheiro Sidnei Beraldo foi deputado estadual por 4 mandatos e segue a reportagem falando sobre isso. Preocupado com isso ainda, e sem a resposta do presidente, ao presidente do fiscal, eu providenciei uma consulta formal ao Tribunal de Contas. Enviei um ofício para cá, assinado pelo presidente, claro. Eu consultei em novembro de 17. Então, tivemos a análise em maio, junho, alguma coisa assim, do fiscal, a entrevista do ilustre conselheiro, tivemos algumas reuniões, a Casa Política é um problema, alguns dos senhores aqui vêm da Casa Política, não é tão simples assim. Bom, o que nós vamos fazer, doutor? Vamos fazer uma consulta do tribunal. Eu sei que o tribunal não responde, mas vamos fazer uma consulta do tribunal. E a resposta é efetivamente isso, a consulta em novembro de 17. A consulta foi respondida em abril de 18, dizendo: não somos órgão consultivo. Nós só queremos acertar. O nosso negócio é acertar. A gente só quer saber o que é para fazer. Há cerca de 2 meses eu estive num curso com um membro do tribunal e eu fiz a pergunta a umas 60 pessoas que estavam no auditório, e da mesma forma, não há um parâmetro, não, e pelo menos 1/3 dos ali constantes olharam para mim e falaram: também estou com esse problema, também estou com esse problema, também estou com esse problema. Todo mundo está com esse problema. Como faremos? Qual é o correto? Está aí o nosso antecessor reclamando dos concursados e tal, enfim, também teve apontamento, a rejeição, não conheço bem o caso dele, mas, enfim. Em 2016, o presidente da Casa tinha 11 cargos em comissão. É uma das maiores cidades do Estado. Hoje ele tem 9. Será que 9 cargos em comissão é muito para um gestor público? Claro, a estes 9 hoje, 11 da época, somam-se os assessores de vereadores. E aí é que pesa o tal do índice. A meu ver, com toda a ousadia do mundo, a meu ver, o número de assessores de vereadores não deviam compor o índice de comissionados. Não são gestores. Eles estão lá para assessorar o vereador. O presidente da Casa, hoje, tem 9 cargos, inclusive o meu. Eu entendo que não ainda com toda esta dificuldade de aferição, eu conversando, orientando, assessorando, é a minha função, eu disse ao presidente da época, eu falei: vamos mudar para o índice para o número de assessores de 2009, que eu não tinha apontamentos, que passamos a 5 assessores de volta. Tínhamos 7, passamos a 5. Fizemos a lei, e não sei como serão os julgamentos doravante da lei para cá, dessa mudança de 7 para 5, de lá para cá. Mas eu continuo reafirmando: não há parâmetro. Se não há parâmetro, eu não estou errado. Eu, Câmara Municipal, claro. Se não há um número, como é que eu posso ter contas irregulares? Não é razoável. Os requisitos mínimos para a escolaridade, que é o outro item que pesou, a definição de cargo em comissão é de livre provimento, e o livre provimento não se apega exclusivamente à questão de concurso público ou não.
não há requisito qualquer em nenhum lugar, em nenhuma lei. Ainda assim, estabelecemos requisitos para provimento dos cargos em comissão. O assessor, os cargos de gestão têm pré-requisito, sem dúvida. Os assessores de vereador não têm pré-requisito. Um vereador que seja técnico vai querer uma assessoria técnica. Um vereador que mora no morro, que mora na favela, que mora na comunidade, que pisa barro, ele quer um assessor que suba o morro com ele. Cada um, como disse o nobre conselheiro, então presidente Sidnei Beraldo, cada uma tem sua especificidade. E nós tivemos, a Câmara Municipal de Diadema teve as contas rejeitadas por excesso de comissionados, sem um parâmetro, e por conta de escolaridade, que também não há parâmetro. Porque, repito, há uma especificidade. Então, eu venho aqui para pedir a reforma do julgado por conta desta dificuldade de parametrização, de um lado, embora, do outro lado, eu já tenha consertado, né, fizemos a lei, os vereadores votaram, consertamos a tal da escolaridade, ok, seguindo a orientação do tribunal. Mas rejeição de contas e imposição de multa me parece pesado. A recomendação, eu entendo a recomendação do tribunal, estou à frente da Câmara já há algum tempo, enfim, a gente tem procurado fazer com que a Câmara ande corretamente, nem tudo passa só pela gestão, passa pela área política também, não é? Mas o objetivo aqui de vir além de, claro, pedir a reforma, julgar as contas regulares com as recomendações, enfim, trazer um novo pensamento, de retirar, por exemplo, desse índice os assessores de vereadores. Sei lá, eu não sei se eu posso ousar de novo, me imiscuir no tal estudo, mas um assessor para cada 100 mil habitantes, não sei, é um número. Eu tenho quase 500 mil habitantes na cidade, daria 5 assessores, que é o que eu tenho hoje, que era o meu número em 2009. E a assessoria da presidência ou da casa seriam X comissionados, enfim, não sei. Mas precisaria ter um parâmetro para a rejeição, me desculpem a ousadia, a grosseria, enfim, mas um parâmetro para a rejeição das contas. Então, senhor presidente, o objetivo é vir trazer essa ilação, essa provocação, se me permitem a grosseria, e pedir, claro, a reforma do julgado, julgando regulares com recomendação e suspendendo a multa, embora a Câmara, eu esteja falando pela Câmara e não pelo ex-presidente. Muito obrigado pela atenção. Ok, tem a palavra o conselheiro Alexandre Sarquis. Eu agradeço a motivação que Vossa Excelência apresentou para vir aqui falar. Eu retiraria de pauta. Só podia, até pelo fato de ter sido citado e também com o objetivo até de manifestar e discutir um pouco esse assunto, especialmente até para contextualizar essa discussão e contribuir no juízo do nobre relator. Acho que é importante algumas reflexões. Primeiro, eu queria cumprimentá-lo, porque realmente esse assunto é bastante complexo e nós percebemos em vários encontros que o tribunal promove e também encontros com presidentes de Câmara, um certo inconformismo e também em busca de parâmetros que possam regular essa questão. Mas acho que é importante colocar que, primeiro, a meu ver, quer dizer, o grande problema que nós verificamos é um erro de origem na estipulação do percentual da receita corrente, o percentual do comprometimento do gasto
de câmaras municipais, né? Que é um percentual muito alto, né? Ao estabelecer o grande número de câmaras que estão abaixo de 100 mil habitantes, que a lei estabelece 6%, e nós verificamos que, em muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, esse percentual fica por volta da metade do comprometimento, né, de 3%. Então, se olhar do ponto de vista daquilo que a lei de responsabilidade fiscal estabelece, olhando por esta perspectiva, o percentual gasto é baixo hoje das câmaras. Mas o que realmente, o que nós verificamos na prática, e que esse tribunal, de uma forma geral, passou a ter um olhar mais exigente com relação a estes gastos, e especialmente com relação aos gastos com servidores, com comissionados, aliás, é que foi feito um levantamento através de dados da UDESP, e depois estes dados foram trabalhados no meu gabinete e depois aperfeiçoados quando passei pela presidência da Casa. Nós verificamos que nos últimos 5 anos, no meio dessa crise que nós vivemos, né, da crise fiscal, desse aperto em que todos os municípios passam, os gastos com as câmaras municipais, de uma forma geral, têm aumentado acima da inflação. Nos dados, não sei se vou lembrar corretamente, os números exatos, mas ficaria por volta de... O crescimento das receitas dos municípios nos últimos 5 anos foi de 40%. E os gastos das câmaras municipais foram 63%, ou seja, 23% acima do crescimento da receita. É natural que o tribunal, que tem a responsabilidade de olhar gastos, de cada vez mais, não só os gastos, mas a qualidade desses gastos, né, passe a olhar com mais atenção, exatamente em função de verificar que estes números têm crescido acima do crescimento das receitas dos municípios, e especialmente o número de cargos comissionados, que, num primeiro momento, o tribunal fazia uma relação entre os comissionados e os efetivos. E aí, muitas vezes, até o presidente que antecedeu aqui, imagina que pudesse estar resolvendo a questão, ao invés de diminuir os comissionados, aumentar os efetivos. E, na verdade, não era isso que o tribunal estava sinalizando. O tribunal estava sinalizando no sentido de uma preocupação com o aumento dos gastos das câmaras municipais, não é? Inclusive aqui o prefeito de Jaú, não é, que se manifestou, falou da televisão, não é, que tem um quadro de televisão. Quer dizer, não compete a esse tribunal dizer quantos funcionários tem que ter, se tem a televisão, se não tem. É como eu disse na entrevista, cada um tem a sua especificidade. Mas vale a pena refletir. É necessário ter uma televisão, como tem propagado, não é, nas câmaras municipais, dentro de um quadro desse, onde a gente verifica que a maioria dos municípios não tem recurso para contratar um médico, não tem recurso para ampliar os seus servidores que atuam na área fim, não é, que atende diretamente a população. Então, é mais... eu diria que, como foi citado aqui, que a manifestação e uma certa indignação que nós temos verificado é exatamente do aumento expressivo de gastos em câmaras municipais acima da receita dos municípios no momento de tanto aperto e ajuste fiscal que nós vivemos. Mas era isso que eu queria colocar.
É retirado de pauta, né? Então tá bom, para cumprimento. analisar tudo isso, eu retiro de pauta, né? Não. Senão nós temos que... A minha posição é muito mais rigorosa que a do conselheiro Beraldo. Eu acho que, generalizadamente, as câmaras estão com muito funcionário. Elas viraram um negócio de louco. Nós temos câmara com 1.400 funcionários, com 800. A Grande São Paulo, eu acho que o nome aqui, Diadema, assusta, porque a Grande São Paulo virou todo mundo assim. Todas as câmaras são com muito funcionário. E essa história de que tem que ter 8 assessores para ir na favela, para não sei o que lá, vereador tem que fazer discurso, lei, discutir e votar. O que tem que ficar? A maior parte dos municípios, o vereador faz uma reunião cada 15 dias, cada 20, ou uma vez por mês. Infelizmente, o problema é um só. Quando foi feita a lei de responsabilidade fiscal, e eu participei, o Renato também, o doutor Edgar também, o doutor Sérgio também, nós tivemos uma longa discussão para fazer, no período que estava se fazendo a lei de responsabilidade fiscal. O percentual de recurso para as câmaras é muito alto, especialmente nos estados do Sul e especialmente em São Paulo. Eu propus a metade, mas não deu, porque aí a bancada do Nordeste não aceitava. E o governo, na palavra do José Roberto Afonso, disse aqui para nós, isso é o mínimo que nós podemos ceder. Mas não é o mínimo, é muito dinheiro. Como tem muito dinheiro, as câmaras começaram a inventar coisa. Esse é o drama. E, infelizmente, a lei de responsabilidade fiscal não é possível alterar isso aí, porque os estados do Nordeste não aceitam alterar. Mas, veja, não é uma boa causa as câmaras. E ainda bem que hoje não apareceu nenhum presidente de Câmara aqui para dizer, eu devolvi dinheiro. Ele fala devolveu como se fosse... Ele devolveu porque tem muito. Porque as câmaras têm muito recurso. Infelizmente, nós não conseguimos... retroceder nisso aí, e não vai mudar. Não vai mudar, porque isso aí tem que ser aprovado. O país que nós temos é esse, com as nossas autoridades que são essas, e vai continuar com um percentual alto para a Câmara, que é alto. É alto. E esse é o problema matriz. Muito obrigado, doutor Roberto. Vamos lá em frente.